Fala galera, sejam muito bem-vindos a essa aula. Nós vamos falar hoje de função quadrática, tá bom? Vai ser bem a parte introdutória, a gente não vai estudar lá a fundo não. O objetivo da aula de hoje é que a gente consiga fazer o gráfico de uma função quadrática. Entender quais são os parâmetros e como que eles interferem na forma do gráfico, beleza? Então vamos começar? Olha aqui. Função quadrática, para a gente começar a trabalhar com ela, a gente tem que primeiro reconhecer o que é uma função quadrática. Aqui eu coloquei 5 exemplos de funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau. E eu quero que você fique paquerando elas aqui por 1 minuto. Observa bem o que elas têm. Depois que a gente já reparou o que elas têm em comum, a gente pode notar que essas duas primeiras aqui elas estão mais completinhas do que as 3 últimas, né? Você vê que aqui eu tenho 3 termos, e aqui eu tenho só 2, aqui também só 2, e aqui eu só tenho 1 termo. Então vamos pensar nas que estão completinhas, tá? Essas aqui. A gente vai definir qual que seria o modelo, qual que é o tipão de uma função quadrática. Ó, tem um termo do x ao quadrado, tem um termo com x e tem um número solto. Tem um termo ao quadrado, um termo de x ao quadrado, um termo de x e um número solto. Tem um termo de x ao quadrado e um número solto. Tem um termo do x ao quadrado e um termo com x. E tem um termo só com x ao quadrado. A gente já viu então que o x ao quadrado é obrigatório. Esses outros dois aqui, ó, eles podem aparecer ou não. Beleza? Então eu vou fazer o modelo aqui considerando que vai ser uma função completinha, tá? Com os 3 termos aqui. Então vai ficar assim, ó. O modelo que a gente vai usar vai ser y é igual. O x ao quadrado, ele vai estar multiplicando algum número. Quando não tem nada, entre aspas, igual aqui, quer dizer que tem um 1 escondido. Beleza? Então, esse número que vai estar multiplicando o x ao quadrado, eu vou representar pela letra A. Tranquilo? Então, o nosso modelo vai ser A, um número qualquer aí que multiplica o x ao quadrado, mais um número que vai estar multiplicando o termo de x. Esse número que está multiplicando o termo do x eu vou chamar de B. Beleza? Mais o número solto. O número solto aqui eu vou representar pela letra C. Então, nosso modelo de função quadrática é esse. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Presta atenção. A gente não combinou quase agora que esse termo do x ao quadrado ele tem que existir? Tem que ter sempre um termo de x ao quadrado? Então nós vamos combinar o seguinte, esse A aqui, ele sempre tem que ser diferente de 0, tá? Porque se o A, se a gente deixasse ele ser 0, o que aconteceu com esse cara aqui? Não ia existir. E a gente falou que a condição é que tem esse cara, beleza? O B pode ser 0? O B pode ser 0. Onde é que tem um exemplo que o meu B é 0? Aqui, por exemplo. Você está vendo que não tem o termo do x? Então quer dizer que o B vale 0 para esse cara. O C pode ser 0? Pode. Quando a gente não tem um número solto. Por exemplo, aqui, ó. Tem um número solto aqui? Não. Então quer dizer que ele vale 0. Aqui também. Beleza? Então vamos escrever aqui, rapidamente, o que vai ser A, B e C para cada uma dessas funções. Me ajuda aí, ó. Vamos escrever o A primeiro, tá? O A é o cara que está colado com x ao quadrado. No nosso exemplo aqui, o nosso A vale 1. Aqui o nosso A vale menos 3, muito cuidado com o sinal. Aqui o A vale 2. Aqui, menos 4. E aqui ele vale menos 3 quartos. Tá? O número que está colado com x ao quadrado. O B. O B é o cara que está colado com x. Aqui é menos 5, de novo, cuidado com o sinal. Aqui é 2. Aqui. Tem alguém colado com x? Não. Então, nosso B vale 0. Aqui vale 5. E aqui também não tem ninguém colado com x, então nosso B também vale 0. E o C, que é o nosso número solto, para esse primeiro aqui ele vale 6. Para cá ele vale menos 1, cuidado com o sinal de novo. Para cá, menos 7. Para cá não tem aquele número solto, então quer dizer que ele vale 0. E aqui também não tem um número solto, portanto ele vale 0 também. Certo? Pessoal, veja bem. Eu sei
que pode parecer besteira de início a gente escrever o que é A, B e C. Mas acredite, isso vai fazer total diferença para a gente trabalhar com função quadrática. Então, a hora que você pegar uma função quadrática, escreve lá no lado lá do seu a prova, quanto que vale o A, quanto que vale o B, quanto que vale o C. Não custa nada, tá? Mas isso vai te adiantar e vai te ajudar muita coisa. Certo? Vamos falar do gráfico? Como que é o gráfico de uma função quadrática? Isso aqui a gente está cansado de saber, a inesquecível parábola. A parábola ela é um lugar geométrico muito interessante que era antigamente mais estudada no ensino médio na parte de geometria analítica. Hoje em dia não é tanto, mas não porque o Enem não cobra tanto a parte analítica de parábola. Ele cobra mais a relação da parábola com a função quadrática. Então a gente vai ver a parábola aqui de um jeito bem mais simples, tá? Do que se a gente fosse ver bem a fundo. A parábola é aquela figura que vocês já conhecem, ela tem aquele tipão, assim ou assim. É isso? O aspecto dela é mais ou menos uma coisa desse jeito ali. O que vai interferir então no gráfico de uma função quadrática, né? Como que o gráfico dessa função aqui vai ser diferente dessa? O que vai interferir nisso? O que interfere no gráfico da função é exatamente esses caras. Dependendo dos coeficientes, a parábola ela vai ter uma forma ou outra. Então o que interfere na forma da minha parábola são exatamente os coeficientes da função. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos entender como que esses coeficientes A, B e C interferem na parábola. E a gente vai falar também do delta. O delta ele chama de discriminante. Vocês já devem ter ouvido falar dele também. Aí eu vou mostrar também como que o delta interfere no gráfico da parábola, tá? Vai parecer que é muito conteúdo daqui para frente, gente, mas não se preocupe em já decorar tudo. Tá? Acompanhe aqui, vai anotando isso aqui no seu caderno e na hora do exercício eu vou mostrar para vocês como que a gente vai resolver isso daqui de um jeito bem tranquilo, tá? Vamos lá. Vamos falar do A primeiro então. Como que o coeficiente A vai interferir na minha parábola? Ele vai estar relacionado com a concavidade. Certo? Então é muito simples. O que vai interferir é o sinal dele. Se o A for positivo, a parábola ela vai ser de um jeito. Se ele for negativo, a parábola vai ser de outro jeito. A ideia aqui é a seguinte. Quando o nosso A for positivo, nossa parábola ela vai ter a concavidade para cima. Ou seja, ela vai estar voltada para cima. Vai ser isso aqui, ó. Beleza? E quando o nosso A é negativo, a parábola ela é côncava para baixo. Ela fica desse jeito aqui. Tá? É só a forma dela, se ela vai ser assim ou assim. Tranquilo? Uma coisa, positivo ou negativo. Repara que eu não estou considerando o A ser zero, porque isso aqui foi uma condição que a gente colocou aqui no início. Tá? Então, quando a gente for fazer a análise do B e do C, a gente vai considerar o caso deles serem zero, porque eles podem ser zero. O A não pode, então ele é só positivo ou negativo. Tranquilo? Vou falar do B. O B, ele funciona da seguinte forma. A interferência dele na parábola é como a parábola toca o eixo Y. Como a parábola toca o eixo Y. Como a parábola toca o eixo Y. Antes da gente falar a fundo do B, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Olha só, a nossa parábola ela vai poder ser assim ou assim. Certo? Presta atenção no seguinte. Eu vou partir essa parábola no meio, tá? Então, acompanha que eu estou fazendo isso aqui, ó. Pensar em partir a parábola no meio e vamos fazer uma análise dela aqui. Vamos pensar, gente, no crescimento e no decrescimento dessa parábola. Essa parábola aqui, ela tem três aspectos em relação a isso. Ela tem uma parte dela que é crescente, uma parte que é decrescente e uma parte que ela não cresce nem decresce, que é exatamente na hora que ela está fazendo a transição. Repara aqui, ó. Esse primeiro caso aqui, essa primeira parte da minha parábola é uma parte que está crescendo. Essa segunda banda dela é a banda decrescente da parábola. E esse cara aqui, ó,
que é chamado vértice da parábola, vou representar aqui pela letra V, tá vendo que ele não cresce nem decresce, que é exatamente a transição do crescimento para o decrescimento? Então aqui é nenhum nem outro. Nesse caso acontece a mesma coisa, mas a ordem é diferente. A primeira banda dela aqui é decrescente. A segunda banda dela é crescente. E o vértice aqui, mais uma vez, ele não fede nem cheira. É nenhum nem outro. O vértice ali é onde acontece a transição do crescimento, do decrescimento para o crescimento da parábola. Beleza? O nosso B, ele vai estar relacionado com essa questão de ser crescente, decrescente ou nenhum nem outro. Funciona assim, ó. Vamos colocar aqui os 3 casos. Deixa eu ver se vai caber aqui. Acho que é melhor passar pro lado de cá. Aqui. Repara que o B agora eu estou considerando o caso dele poder ser 0, tá bom? No A não rolava isso, mas aqui não tem problema. Quando o nosso B for positivo, a nossa parábola ela vai tocar o eixo Y na parte crescente dela. Toca Y na parte crescente. Ou seja, meu eixo Y passaria nessa região aqui, ou então nessa região aqui. Quando o nosso B é negativo, significa que a nossa parábola ela toca o eixo Y na parte decrescente dela. Ou seja, meu eixo Y ele passaria nessa região ou nessa região. Ok? E você já deve estar desconfiando, quando o nosso B vale 0, o que é que acontece? Ela toca o eixo Y no vértice. Que é na hora que ela não cresce e nem decresce. Então quando o nosso B for 0, o eixo Y nosso vai passar exatamente aqui, ó. Então repara que quando o nosso B é 0, vai passar exatamente ali no eixo de simetria da parábola, o eixo Y. Tá? Ela vai ficar simétrica, bonitinha ali, do jeito que a gente gosta. No meio certinho ali. Tranquilo? Tá faltando aqui o coeficiente C. O que o C interfere na nossa parábola? Ele interfere onde ela toca o eixo Y. Olha só a diferença. O B é como, o C é onde. Então, por exemplo, se o seu coeficiente C vale 5, quer dizer que ela pega o eixo Y exatamente no 5. Se o coeficiente C vale 10, ela toca o eixo Y exatamente no 10. É o número que você está vendo ali, que é o C, é onde ela vai tocar o eixo Y. Tá? Não tem segredo. Então, beleza. Os 3 coeficientes aqui estão prontos, né? O A, B e C. Agora, lembra que para fazer o gráfico eu falei com vocês que era interessante se a gente trabalhasse com delta também, que é o discriminante? Eu vou colocar aqui como que o delta interfere no gráfico, tá? Gente, a grosso modo, não necessariamente você vai precisar calcular um delta para fazer o gráfico, tá? Tem outras formas, ele tem outros atalhos. Mas nessa aula eu vou colocar aqui o delta como sendo parte do roteiro, tá? Mas em outros momentos, obviamente, você vai aprender outras formas que o delta ele pode ser desviado do caminho do delta, certinho? Mas eu vou colocar ele aqui para ficar bem completo como é que os coeficientes e o discriminante interferem na parábola, tranquilo? Então vamos lá. Olha só. O delta, que é o discriminante, vocês já sabem como é que calcula esse delta, né? Lá de equação do segundo grau, b ao quadrado menos 4ac. A gente vai falar aqui qual que é a interferência dele no gráfico. Então aqui nós estamos pensando no ponto de vista, gente, de trabalhar o delta em relação ao gráfico, tá? Então vai ficar assim. Ele indica como que o nosso gráfico toca o eixo X agora. Como assim, como ele toca o eixo X? Pensa, nosso gráfico é uma parábola, né? Pensando em relação ao eixo X,
Nós temos três possibilidades para uma parábola. Vou escrever os três aqui, ó. Do ponto de vista do eixo x, a minha parábola, ela pode tocar meu eixo x em dois pontos, aqui e aqui. Ela pode tocar meu eixo x em um ponto só, ou ela pode não tocar meu eixo x em ponto nenhum. O delta, que é o discriminante, ele vai dar exatamente essa informação pra gente. Dependendo do sinal dele, ele vai indicar que meu gráfico vai tocar o eixo x assim, assim ou assim. Qual que é a ideia? Muito simples. Quando o nosso delta for positivo, a nossa parábola ela vai tocar o eixo x em dois pontos. Toca x em dois pontos. Beleza? Se o nosso delta for igual a zero, ela toca o eixo x em um ponto. E vocês já devem estar desconfiando. Delta negativo, delta menor do que zero, aí é que tem gente que chora. Aqui é o terror da galera. O delta dá negativo, tem gente que berra, que grita: "Ah, eu vou morrer!" Não, gente, calma. Delta negativo é até bom pra gente que economiza até conta. Significa que nossa parábola não toca o eixo x. Então são esses três casos aqui na ordem. Esse primeiro é o primeiro aqui. Esse segundo caso, quando o delta dá zero, é esse caso. E quando o delta dá negativo, é esse caso aqui. Tranquilinho? Pessoal, tem muita coisa, muita coisinha para gravar. Calma. Você não tem que decorar isso daqui não, gente. Para você aprender isso daqui, você vai fazer o seguinte roteiro. Eu vou resolver um exercício aqui agora. Eu vou desenhar um gráfico de uma função. Eu sugiro que você desenhe o gráfico aí de pelo menos 10 funções. Inventa da sua cabeça 10 funções quadráticas e desenha o gráfico delas. A hora que você for desenhar o gráfico delas, você vai seguir o roteiro colando mesmo, tá? Você vai pegar seu caderno e vai copiando lá. Vai ver, ó, o professor falou isso. Vai seguindo o roteirozinho. Você vai ver que daqui a pouco você vai estar fazendo tudo sem consultar seu caderno, tá ok? Então vamos desenhar um gráfico aqui para vocês verem como é que vai ficar. Vamos desenhar o gráfico então dessa função, ó. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu sugeri para vocês lá no início da aula que é interessante que a gente venha cá e escreva quanto que vale o A, o B e o C, lá no início. Nosso A aqui vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Beleza? Então vamos lá. Para a gente desenhar o gráfico, o método que eu vou ensinar para vocês aqui, ele vai seguir a ordem. A gente vai analisar o A, depois o B, depois o C e depois o delta. Tá? Ordem do alfabeto. A, B, C, D, o tá. Beleza? Então vamos analisar primeiro o A. Esse cara é positivo. Quando o nosso A é positivo, volta lá no seu caderno que você vai ver que eu falei que ele indica que a concavidade da parábola é para cima. Correto? Então, como o nosso A é positivo, essa parábola ela vai ter concavidade para cima. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a parábola. Vou desenhar ela um pouquinho mais aberta aqui. Deixa eu ver, pegou, foi. Então, como o nosso A é positivo, eu sei que minha parábola é côncava para cima. Professor, você não desenhou nem o X nem o Y ainda? Calma, o eixo vai entrar depois. A primeira coisa que eu faço é a parábola. Beleza? Vamos olhar o próximo agora, o B, menos 5. O que que um B negativo me representa? Volta lá no seu caderno. Quando o B é negativo, quer dizer que o meu eixo Y toca a parábola na parte decrescente. Correto? Onde que está a parte decrescente dessa parábola? Está aqui, ó. Então, nosso eixo Y vai ter que passar nessa região, na parte decrescente dela, porque o B é negativo. Vamos colocar o eixo Y aqui assim, mais ou menos.
Meu eixo Y está batendo na parte decrescente dela. Nosso B é negativo. Beleza. Tudo bem até aqui? Já olhei o A, já olhei o B, vamos olhar o C. O que o C indica? O C indica onde ela toca o eixo Y. Então, se meu C vale 6, quer dizer que esse ponto aqui onde minha parábola toca o eixo Y vale 6. O que está faltando para a gente matar o desenho dessa parábola? Está faltando eu colocar o eixo X. Repara que meu eixo X ele pode passar aqui embaixo, por exemplo. Ele pode passar rente à minha parábola. Ele pode passar pegando ela em 2 pontos. Quem que vai me dizer se ele vai passar aqui, aqui ou aqui embaixo? É o delta, não é? Foi o último que a gente viu aqui. Vamos calcular o delta para esse cara? Vai ficar assim, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O nosso delta vai ser b ao quadrado menos 5 ao quadrado. Vamos escrever aqui para deixar bem claro. Menos 4 vezes o a é 1 e o c é 6. Isso daqui vai dar 25 menos 24, que dá 1. Delta positivo, volta lá no seu caderno. O que um delta positivo quer dizer? Quer dizer que ela toca o eixo X em 2 pontos. Então, vamos passar minha parábola aqui assim, mais ou menos. Meu eixo X aqui, ó. Tocando aqui e aqui. Tá aí um esboço da parábola que a gente estava querendo. Professor, eu quero descobrir quais são esses pontos. Só você continuar na fórmula de Bhaskara. Menos b é mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Para esse caso aqui específico, você podia fazer de outras maneiras, tá? Mas no caso geral, seria terminar a fórmula de Bhaskara. Se você for continuar lá, menos b é mais ou menos raiz de delta sobre 2a, você vai chegar aqui em 2 e 3. Tá pronto aí, um esboço bonitinho da parábola. Vamos fazer outro? Vamos lá. Menos 3x ao quadrado, menos 2x mais 5. Vamos lá? Quanto que vale o nosso A? Menos 3. O nosso B, menos 2. E o nosso C vale 5. Show! Lembra da ordem. A, B, C e o delta no final. Primeira coisa, o A. Negativo. A negativo quer dizer que minha parábola é côncava para baixo. Então, nossa parábola ela vai ficar assim, ó. Espera aí que de novo esse modelo aqui ficou um pouco ruim. Côncava para baixo porque esse cara aqui é negativo. Beleza. Nosso B, negativo. O que um B negativo representa? Representa que o eixo Y toca a minha parábola na parte decrescente. Onde que é a parte decrescente dessa parábola? É aqui? Não, aqui ela está crescendo. Ela está decrescendo do lado de cá. Certo? Então, meu eixo Y vai passar nessa parte decrescente aqui, ó. Vamos passar meu eixo Y mais ou menos aqui. Beleza. Então, eu já resolvi o A e o B. O C. C vale 5. O C igual a 5 quer dizer que meu eixo Y toca a minha parábola exatamente no 5. Pronto. De novo. A gente vai ter que passar o eixo X. Aliás, na verdade, aqui você nem ia precisar de fazer uma conta. Mas eu vou te mostrar por que não precisaria, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Porque o nosso eixo X, ele vai sempre passar no rumo do zero aqui, né? Lembra lá que o plano cartesiano, esse cara aqui, ó, é a origem, é o ponto 0, 0. Então, meu eixo X, ele sempre vai passar quando na altura do zero. Então, se aqui está 5, o zero vai estar embaixo. Então, meu eixo X vai ter que passar embaixo do 5. Onde eu colocar meu eixo X aqui, ó, ele vai pegar minha parábola em 2 pontos. Concorda? Não tem como o eixo X passar aqui, por exemplo, nem aqui e muito menos aqui em cima. Porque se aqui é 5, faz sentido o zero estar em cima do 5? Não faz, né? Então, a gente com certeza vai saber já que nosso eixo X vai pegar a parábola em 2 pontos. Ah, professor, não sabe o que é isso na hora. Faz o delta que você vai ver. O delta nosso vai ficar assim, ó.
b ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4 positivo, menos 4 vezes o a é menos 3 e o c é 5. Isso daqui vai dar 4, menos com menos vai ficar mais, 3 vezes 5 dá 15, vezes 4 vai dar 60. Então nosso delta aqui deu 64. Delta deu positivo, nosso eixo x vai pegar a nossa parábola em 2 pontos. Então vou passar meu eixo x aqui assim mais ou menos. Pegando aqui e pegando aqui. Aí, de novo, se você quiser saber quais são esses 2 pontos que ele toca o eixo x, o que você vai fazer? Você continuar a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nesse caso específico não precisaria, né? Porque tem como você descobrir as raízes aqui de outra forma. Mas não é o objetivo da aula de hoje, tá? Tô querendo passar para vocês hoje mais um caso geral. Então você termina de fazer menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que você vai chegar nesses 2 caras. A hora que você faz isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar menos 5 terços. Confere aí e vê se vai dar isso mesmo. Certinho? Então, gente, agora inventa na sua cabeça aí funções quadráticas aleatórias e tenta fazer o gráfico delas para você fixar a interferência do a, b, c e do delta no gráfico. Beleza? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.